Oi pessoal, eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar dos Japão, aspectos naturais. Os aspectos naturais do Japão é um tema que sempre cai no vestibular. Por quê? Qual que é a relação dos aspectos naturais com a atualidade? Seguinte, a disponibilidade de recursos naturais, principalmente no que diz respeito a recursos minerais, e como que essa oferta de recursos se relaciona com a sua economia e principalmente com a sua balança comercial, exportações e importações. Primeiro vamos caracterizar o Japão. O Japão é um arquipélago. O que é um arquipélago, pessoal? Arquipélago é um conjunto de ilhas. No caso do Japão, é um conjunto de centenas de ilhas. O Japão é formado por centenas de ilhas, principalmente essas 4 ilhas aqui, que são Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu. Essas 4 ilhas juntas, só elas, somam cerca de 377 mil km², o que é aproximadamente 95% de todo o território japonês, o que, para a gente fazer uma relação aí, equivale a mais ou menos o estado de Minas Gerais aqui no Brasil. Esse é o tamanho das principais ilhas do Japão. Bom, a gente precisa falar, quando a gente fala de aspectos naturais, a gente precisa falar dos aspectos fisiográficos. O que são os aspectos fisiográficos? São 4 principais aspectos fisiográficos, pessoal: relevo, clima, hidrografia e vegetação. Vamos lá. Relevo. O relevo do Japão é um relevo extremamente acidentado, ou seja, é um relevo planáltico formado pela junção de placas tectônicas. O Japão está localizado no encontro de 3 placas tectônicas, por isso o seu relevo é extremamente acidentado. Então ele é formado por cadeias de montanhas, e um pouco de planícies costeiras. Então ele é formado em geral por um relevo acidentado e um relevo mais baixo apenas no seu litoral, que é a chamada planície costeira ou planície litorânea. Esse relevo extremamente acidentado vai interferir na hidrografia também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, cadeias de montanhas, planícies costeiras e com destaque para o Monte Fuji, que é o monte mais alto de todo o Japão, que possui altitude de aproximadamente 3.770 metros de altitude, ou seja, do seu topo em relação ao nível do mar, beleza? Outro aspecto importante dos aspectos fisiográficos é o clima. O Japão, por estar localizado na zona temperada do planeta, ele possui temperaturas amenas, com o norte mais frio que o sul, certo? Então, a gente tem que levar em conta os fatores climáticos. Quais são os fatores climáticos que interferem no Japão? São basicamente a latitude, que é o que? É a sua distância em relação à linha do Equador. No caso, ele está numa latitude mais alta, localizado na zona temperada, como nós já falamos, e quanto mais ao norte do Japão, mais frio, quanto mais ao sul do Japão, mais amena é a temperatura, sendo que no sul chega a possuir um clima subtropical. Um outro fator que interfere aqui são as correntes marítimas. O encontro de uma corrente marítima quente e uma corrente marítima fria proporciona ao Japão, do lado leste dele, um maior favorecimento para a atividade pesqueira, que ocorre a chamada ressurgência, que é o encontro da corrente fria com a corrente quente, e o norte com a corrente fria acaba intensificando as temperaturas mais baixas. O outro aspecto importante aqui para a gente dos aspectos naturais é a vegetação, que possui o que? Basicamente florestas temperadas, com alta pluviosidade o ano todo.
E por último, a hidrografia, que é o que? A hidrografia é a disponibilidade de recursos hídricos no território japonês, que são basicamente rios de planalto, rios acidentados e curtos, e são utilizados principalmente para irrigação e para a geração de hidroeletricidade, já que são rios encaixoeirados. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima!